A uberização do trabalho realmente decorre, né, o nome do aplicativo Uber, que é um aplicativo de transporte urbano de pessoas, primordialmente, né, mas que pode expandir para transportar produtos e outros serviços. O que seria a uberização? A uberização é um fenômeno de organização nova do trabalho, uma nova forma de trabalhar. Hoje, todos nós, quando andamos às ruas, o que nós mais vemos é pessoas com celular à mão. O celular hoje virou uma forma de consumir, uma forma de se relacionar e também uma forma de comprar produtos e serviços. Por conta disso, nós temos uma nova forma que se apresentou para os trabalhadores, que com a pandemia ganhou uma dimensão imensa, né? Um dos aplicativos é o Uber, talvez o maior de todos, o que tenha se estabelecido, digamos assim, em termos mundiais. E o que seria a uberização? É o trabalho executado através de plataformas. É uma nova forma de prestar serviços. E como é que funciona o Uber? O Uber e os demais aplicativos. O aplicativo intermedia o serviço entre a pessoa que quer trabalhar, prestar o serviço, ganhar seu dinheiro, sua sobrevivência, e a pessoa que precisa desse serviço. Então você vai lá, baixa um aplicativo, por exemplo, de transporte. Esse aplicativo você se cadastra e através dele você pede uma corrida, né? Você quer chegar em algum lugar. E aí você solicita para o aplicativo se conecta com um trabalhador, um motorista, que por sua vez, aceitando a corrida, vai ao seu encontro e faz essa corrida para você. Quem cobra você é o aplicativo, quem define quem será o motorista é o aplicativo, quem define qual será o preço é o aplicativo, quem recebe o dinheiro é o aplicativo e o motorista apenas faz o serviço. Então é uma empresa nova chamada aplicativo, que aí pode ter vários nomes. Nós temos aí Uber, Uber Eats, né, Rota 99 e N outros aplicativos que prestam serviços. Então as pessoas, muito em decorrência da pandemia e do alto índice de desemprego, ante a informalidade, a impossibilidade de conseguir sobreviver, essas pessoas optaram por se cadastrar nessas plataformas e oferecer seus serviços. Então isso nós chamamos hoje, a doutrina chama, né, os estudiosos chamam de uberização, que é o fenômeno do trabalho através dos aplicativos. Algo que nós não temos ainda uma lei a respeito, uma legislação que regulamente. Por isso há tantos debates, né? Quais seriam os direitos dessas pessoas, quais seriam os problemas que elas enfrentam por não ter uma legislação específica para ela e como é que o mercado vai sobreviver, né? De acordo com as decisões que nós temos aí dos tribunais já a respeito. Né? Existem conflitos, como todos sabem, né? Os motoristas aí de aplicativos têm suas queixas, né? Os aplicativos não são empresas nacionais, pelo menos em sua esmagadora maioria, são empresas estrangeiras que estão aí tomando serviços dos brasileiros e gerando aí toda essa controvérsia. Seria isso. As formas de apropriação da força de trabalho humana, as formas de ganhar dinheiro através do serviço dos outros, vêm se tornando cada vez mais complexas no tempo. Não é? Nós tivemos um tempo em que éramos servos e servíamos a um senhor feudal. Depois tivemos um tempo em que as pessoas foram escravizadas e aí tratadas absolutamente como coisas. Depois as pessoas foram libertas e começou, grosso modo, o capitalismo no mundo. E aí nós tivemos o grande primeiro problema do capitalismo. Qual foi o primeiro problema? Não se queria pagar por tempo ocioso. E aí se criou um movimento chamado Taylorismo, que foi justamente uma maximização do tempo de trabalho. Taylor queria o quê? Reduzir os tempos ociosos, porque não se quer pagar por tempo que não se trabalha. Do Taylorismo se dividiu para duas vertentes, o Fordismo e o Toyotismo. Para que todo mundo possa entender e não fique muito chato, muito técnico, vamos colocar aí dois exemplos básicos, McDonald's e Subway. Podemos chamar o McDonald's de Fordista, porque cada trabalhador tem uma tarefa e ele contribui com aquela tarefa e passa para o seguinte. É uma linha de produção. A gente chama isso de Fordismo. Qual é o objetivo disso? Eliminar os tempos ociosos. E temos o Toyotismo, que podemos dar exemplo a Subway. Por que a Subway? A Subway continua tendo uma linha de produção, mas o mesmo trabalhador começa essa linha de produção e termina essa linha de produção. Quando você vai comer um sanduíche do Subway, você é atendido por uma pessoa que esquenta seu pão, que vai na lista, vai colocando os ingredientes conforme o seu pedido, que é diferente do McDonald's, que o pedido já está engessado e pronto para você. Cada um fazendo uma parte. Cada um fazendo o seu. Isso é o que nós tínhamos no mundo até então, até que vieram os aplicativos.
Mas o aplicativo não é bem assim uma novidade. O aplicativo é só mais uma forma de fazer a mesma coisa. Nós sempre tivemos empresas de transporte. Sempre tivemos. E o aplicativo, se nós analisarmos com um olho mais clínico, não passa de uma empresa de transporte. É uma empresa que vende o serviço de transporte para a pessoa física. E vende o serviço de uma pessoa física para outra pessoa física. Nós não podemos chamar isso de terceirização, porque não se tratam de duas empresas, uma contratando a outra, mas uma pessoa física contratando uma pessoa jurídica, o aplicativo, que para prestar serviço a uma pessoa física. Então, o que nós temos é uma sofisticação, é uma nova forma, é uma nova roupa para a mesma coisa. Nós agora temos uma empresa de transporte que não quer se responsabilizar pelos trabalhadores. Ela quer eliminar todo e qualquer custo. Veja como o Uber opera. Ele não custeia combustível, não custeia manutenção de veículo, não custeia tempo de trabalho, ele não custeia grande parte dos impostos, porque ele repassa muita a parte do imposto que a empresa deveria para o motorista e chama o motorista de parceiro. Vejam, chamar uma pessoa que trabalha para você de parceiro não transforma essa pessoa em seu sócio. Porque parceiro, a grosso modo, é um sócio não arregimentado, não especificamente organizado. Então eu poderia te responder sem assim nenhuma mesura que é uma nova forma de servidão contemporânea. É uma nova forma de exploração da força de trabalho, né? Que eu entendo altamente lesiva, não só para o trabalhador, como também para a sociedade, né? Quando nós compramos um serviço barato, como o serviço, por exemplo, desses aplicativos aí, eu vou evitar falar o nome de apenas um, porque ele não é um vilão, ele apenas está no veio da economia, é apenas uma realidade que se apresenta para nós, e uma realidade mista, né? Não há nada de legal na atividade do Uber. Talvez as consequências não sejam as desejadas, mas enfim, nós temos aí alguém, uma empresa, que se apropria da força de trabalho sem se responsabilizar por nada. Vejam, se um motorista desse sofre um acidente, Márcio, quem é que vai ser responsável por ele? Nós, o povo, que vamos pagar o INSS, que vamos pagar os hospitais públicos, que vamos ter que suportar uma pessoa talvez inválida. Vamos pagar por ela. Porque o aplicativo não quer ter empregados, o aplicativo ele não quer ter frota de veículos, o aplicativo ele não quer gastar com combustível e insumos, ele quer ficar com a parte boa, ele quer apenas receber o dinheiro. Então se criou uma maneira sofisticada de ter uma empresa tentando eliminar todo e qualquer custo. Porém, essa eliminação de custos tem uma consequência, né? E nós precisamos debater justamente essa consequência. Ante ao cenário de necessidade, evidentemente que as pessoas querem prestar serviços e querem receber o dinheiro e sobreviver, né? E não tem nada de equivocado nisso, pelo contrário, é uma forma digna de sobrevivência, é uma forma que traz um benefício para a sociedade e para todos nós, mas essa não é uma lógica que nós devemos explorar, é uma lógica que nós devemos combater. E vou aqui lhe dar um exemplo básico. Veja, essa lógica é a que chega à consequência da pessoa trabalhar para comer e onde tem um teto. É onde está residindo a escravidão. Alguém precisa e porque precisa, eu faço o que eu quero. Eu não quero pagar, eu não quero reduzir custos e aí essa pessoa fica desprotegida. Nós criamos o direito do trabalho enquanto sociedade justamente para equilibrar essa relação entre lucros e ganhos e o benefício social da dignidade das pessoas. Então, prover dignidade é dar direitos, é dar garantias. Hoje, para você ter um exemplo, o serviço de alguém que transporta no aplicativo aumentou uma média de 55% de quando os aplicativos começaram, tá? Só que o valor das corridas não acompanhou esse 55% de custo. Quem foi que suportou esse custo? Foi a empresa? Não, a empresa não suportou esse custo. Quem suportou esse custo foi o trabalhador. Então nós temos aí um deslocamento do lucro, o lucro continua onde sempre esteve, na empresa que recebe o serviço. Mas o custo saiu da empresa que recebe o serviço e passou para o trabalhador. Essa é a lógica da escravidão, em que você passa para alguém todo o peso para que você fique só com a parte, digamos assim, o filé. A gente entrega o osso para o trabalhador e fica com o filé na empresa de aplicativo. E o que acontece? Esse dinheiro nunca se reverteu em nenhum benefício real para a sociedade. Veja bem,
Dando um exemplo, né, apenas como exemplo, a Uber. A Uber se lançou no mercado e dizendo que em 5 anos ela iria ter carros autônomos que não rodariam a gasolina. Veja, carros autônomos sem gasolina. Depois que a Uber passou para a Bolsa de Valores, a primeira coisa que a Uber fez foi vender esse projeto. A Uber não tem mais esse projeto. Foi sobre esse projeto que a Uber lançou na Bolsa de Valores e adquiriu trilhões para investir. Eu não sei se vocês recordam, mas lá em 2014, quando a Uber chegou no Rio de Janeiro, as pessoas andavam de graça, porque eram tantos cupons. Por quê? Porque precisava se viciar as pessoas no uso do aplicativo. Como disse minha avó, uma mulher muito sábia, é o uso do cachimbo que faz a boca torta. Primeiro nos dão açúcar, para depois nos vender o açúcar. Nos venderam um serviço barato, meu caro Patrício, para tirar não de onde nós imaginamos que ele seria retirado, para tirar do trabalhador. Cada vez mais as plataformas, veja, hoje, para um motorista de Uber ter uma vida digna, razoavelmente digna, se estima que ele tem que trabalhar no mínimo de 12 a 14 horas. Veja, nem um escravo, na época áurea da escravidão, chegava a trabalhar nesse patamar de horas. E o pior de tudo, um tempo que o trabalhador fica à disposição sem nenhuma contraprestação, ele não tem segurança nenhuma sequer que terá corridas. Ele não sabe nem quanto ele vai ganhar, porque quem define quanto ele irá receber é o próprio aplicativo, com base em critérios que eles chamam de segredo de empresa. Ora, se eu sou um parceiro seu realmente e não sou empregado, por que eu não posso saber como é que se chega no valor que se pagou a mim? Isso me parece uma estratégia muito interessante para os donos dos aplicativos e investidores que ganham com a especulação da força de trabalho. E nós não estamos devolvendo isso em dignidade. É importante dizer que ter uma carteira assinada, muito mais do que uma formalidade, é uma garantia de segurança para o trabalhador e para a sua família. É uma garantia de estabilização de ganhos para ele consumir e comprar. É um giro na sociedade. Veja bem, hoje nós temos esses motoristas de aplicativo, Patrício, são vendidos como se fossem empreendedores. Né? Hoje a palavra empreendedorismo, ela é, na verdade, a piada do século. Né? Empreendedor de quê? Veja bem, qual é a imagem que nós temos de um trabalhador de aplicativo? Eu posso dizer a você que a imagem que eu consigo visualizar é um paupérrimo que precisa alugar uma bicicleta. Hoje as bicicletas são alugadas por grandes bancos. Não vou dizer qual é o grande banco, mas foi um, assim, de nome pequeno, que se uniu com outro de nome grande e que agora, em São Paulo e nas grandes capitais, aluga bicicletas. Mas sabe por que o banco aluga bicicleta? Porque o empreendedor, que não é empreendedor, é um pobre explorado, precisa da bicicleta para conectar o celular que ele também adquire através de um financiamento ou de um parcelamento com juros elevadíssimos, para que ele suba numa bicicleta, carregue como se fosse uma mula todo o que ele puder numa mochila, para que ele possa entregar os produtos para nós. O que nós deixamos para o aplicativo é muito superior ao que o motorista entrega para nós. Seria até mesmo desumano nós tratarmos as pessoas dessa forma. Certamente ninguém se sentiria bem em contratar uma pessoa para fazer uma viagem a pé com a força física como se fosse uma mula. Veja bem, o entregador que está numa bicicleta é tratado muito mal, ele não tem onde ficar, não tem onde fazer as necessidades dele, ele passa o dia na rua, sob o sol e sob a chuva. Quantos de nós não vemos nas praças? Olha aí nas praças de Propriá. Se houver aplicativo, eles estão sentados na praça, ao relento. Foi preciso uma lei que saiu agora, no final de 2021, 2022, para que as empresas, os restaurantes, os bares, fossem obrigados, Patrício, a deixar esses motoristas de aplicativo usar o banheiro e deixar eles entrarem nos estabelecimentos, porque os donos de restaurantes e de estabelecimentos não queriam os motoristas de aplicativo dentro dos estabelecimentos e nem queriam que eles utilizassem o banheiro, nem que se servissem de água. Veja a indignidade do que esses aplicativos estão trazendo. Então, por isso que eu digo, é a nova forma de escravidão. E essas pessoas não são empreendedoras, elas são exploradas. Empreendedor é alguém que tem uma perspectiva de virar um empresário,
Qual é a perspectiva de um motorista de aplicativo virar um empresário se ele está no carro alugado ou numa bicicleta alugada a um banco? Então, é a máxima, né, que se diz a música: o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E esses serviços, eles não vão se extinguir porque a empresa saiu daqui. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ponderar. É evidente que se a empresa de aplicativo não puder funcionar respeitando uma legislação e respeitando direitos mínimos, nós vamos ter que escolher. Ou vamos manter a empresa ou vamos manter direitos mínimos. Então interessa qualquer trabalho, porque se interessa qualquer tipo de trabalho, sem nenhum direito, sem nenhuma expressão, nós vamos retroceder. Vamos voltar à época que as pessoas trabalhavam para comer. O que nós chamamos de escravidão, de servidão. Né? Então nós temos que ver isso com atenção. Segundo aspecto, eu acho que isso, em alguns países, a Uber, né, e outros aplicativos já foram expulsos. Isso é uma realidade. Em alguns países, simplesmente o serviço não pode funcionar, porque o modelo de negócio que eles criaram é um modelo que os países entenderam que não se adequava à sua legislação e ao que eles entendem de dignidade para o seu trabalho. Então, isso é uma escolha primeiro política. Né? Eu acho que um governante tem que pensar no seu povo como alguém que deve ter direitos e deve ter uma expressão de dignidade. E não pensar em formas de colocar as pessoas para trabalhar cada vez sendo mais exploradas. Então nós temos que pensar em saídas positivas e não enxergar como única saída a destruição do direito de trabalho, a destruição da carteira assinada, a destruição da segurança do trabalhador. Então, primeiro esse aspecto. Em segundo aspecto, eu aqui lanço a pergunta: bom, e por que então esses aplicativos, ao invés de funcionar explorando o dinheiro das corridas, eles não estabelecem ou tabelam o valor das corridas e ao invés de cobrar do motorista uma participação, eles lançam uma assinatura, funciona por assinatura. Eu pago por mês ao aplicativo para eu ter o serviço e ele intermediar. Eles não querem isso, sabe por quê? Porque isso limita os ganhos deles. O que eles querem é explorar ao máximo. Então, é muito simples. A legislação existe para ser cumprida. Quando a gente quer abrir uma empresa, não tem uma série de formalidades, eu não tenho que ir na junta comercial, eu não tenho que ter um objeto lícito, eu não tenho que ter meus trabalhadores de carteira assinada, o fiscal do trabalho não vai lá e me multa se eu não tiver tudo ok. Por que a empresa deles é o alecrim dourado? É a intocável, a que pode funcionar sem nenhuma regra se aplicar a eles. Então, é muito interessante eu criar uma forma, explorar uma forma de tecnologia para não querer cumprir a legislação. Isso nunca foi permitido. Aqui eu não sou uma avessa à tecnologia, eu adoro celular, adoro tecnologia, adoro redes sociais, uso os aplicativos, porém, o custo desse uso dessa tecnologia não pode ser a dignidade, a sobrevivência e a escravização do outro. Esse não é o custo que eu gostaria de pagar. É possível equilibrar as coisas. E o serviço não vai deixar de ser demandado. Vejam, existindo ou não essas empresas, as pessoas continuarão a consumir e a buscar o uso de aplicativos. E talvez os desenvolvedores de aplicativos nacionais consigam dinamizar nosso próprio desenvolvimento tecnológico, que a gente não fique dependendo dessas empresas internacionais. Enquanto a gente abre a porta para quem vem de fora explorar nosso trabalhador sem nenhum retorno para a nossa nação, a gente está fechando a porta para os grandes desenvolvedores, os grandes aplicativos que podiam ser criados aqui de uma forma mais equilibrada, cumprindo a legislação. Então, eu costumo dizer, Patrício, que quem vem para somar é bem-vindo, quem vem para subtrair, nem entre, por favor. Claro que o microempreendedor individual, né, o MEI, é uma ferramenta interessante para o empreendedor poder, com baixo custo, ter acesso às características de uma empresa, né? Podendo até emitir nota fiscal, podendo prestar serviço, podendo recolher para o INSS, o que também não é necessário, né? Para recolher para o INSS, você pode recolher como autônomo. Mas aqui eu lanço o seguinte questionamento: como recolher se você está ganhando o suficiente para você comer? O recolhimento é algo que a gente faz, né, quando é autônomo, quando a gente tem um ganho que justifique, que possibilite esse recolhimento. Então, assim, o MEI hoje está sendo muito utilizado pelos empreendedores de fato, mas também o MEI tem seu outro lado, muito utilizado como forma de também impedir um empregado de ser registrado. Manda a pessoa fazer o MEI para simular que ela não é empregada, quando na verdade ela é. E o que é um empregado, né, Patrício? É importante dizer. Um empregado é alguém que trabalha pago por outra pessoa, sob as ordens dessa outra pessoa, só ele presta esse serviço
E ele faz isso com habitualidade, ou seja, com frequência, e são empregados. Aí eu deixo aqui a reflexão para vocês ouvintes aí do Rio de Janeiro, agradeço o elogio da Alda, aí também da cidade de Alagoas, adoro Alagoas, deixo um abraço para a pessoa que deixou a pergunta também. Mas lanço a vocês a pergunta, um motorista de aplicativo, ele obedece a si mesmo ou ele obedece o que o aplicativo manda? Se o motorista de aplicativo não quiser fazer corridas, os próprios motoristas denunciam. Basta você acessar aí a internet, coloca aí no Google, faça aí essa pesquisa, o que eles chamam de bloqueio branco, ou ban, né? O ban de banido, né? Banição branca. O que é isso? Quando eles reclamam ou quando eles deixam de ficar à disposição do aplicativo pelas horas que o aplicativo quer que ele fique à disposição, tendo ou não corrida, eles são banidos. Eles saem do circuito de corrida, não de forma oficial, de forma extraoficial. Veja, não é um patrão que tem o direito de punir um empregado que não quer trabalhar? Porque se eu sou seu parceiro, no dia que eu não quero prestar serviço, eu não presto e tudo bem. Se eu sou autônomo, se eu quiser parar 30 dias, não tem problema nenhum. Mas o aplicativo não, ele quer ter controle sobre a vida do trabalhador. Ele quer punir o trabalhador, caso ele não faça alguma coisa. E o pior, hoje foi até infantilizado as formas de controle. Hoje você dá uma estrelinha, você dá um joinha para avaliar uma pessoa. Avaliar sob que critérios? O aplicativo nem sequer deixa os trabalhadores saberem quem deu aquelas avaliações e como essas avaliações foram feitas. E com base nessas avaliações, pode até excluir o motorista de aplicativo sem nenhuma justificativa. Agora, com a nova lei, tem que justificar em alguns momentos e tal. Com a nova lei, aí aqui eu lanço um desafio para vocês. Uma pessoa que trabalha recebendo um serviço que o outro diz quanto é, recebe através desse outro, obedece ordens desse outro e só trabalha quando esse outro determina e deseja, é o que se não é um empregado? É avaliado por esse outro. Seria o que se não é um empregado? Então, nós precisamos avaliar o que esses aplicativos estão fazendo. Porque eles dizem que fazem as coisas de uma forma, mas quando a gente vai avaliar na prática, a forma é de empregador, de um patrão. Quem quer ser patrão, contrata empregados, assina carteira assinada, paga férias, 13º, garante remuneração mínima, paga hora extra, garante INSS, garante aposentadoria. Agora, quem quer parceiro, garante ganho, divide segredos industriais, compartilha informações e não age como esses aplicativos estão agindo. Então, ou nós precisamos ter mais transparência e aí cobrar dos aplicativos que realmente executem o serviço como parceiros, ou a gente vai cobrar que eles realmente assumam a condição deles de empregadores e registrem essas pessoas. É claro que existe, Patrício, alguns países que adotaram soluções intermediárias. O que é uma solução intermediária, Márcio e Patrício e ouvintes? A solução intermediária é criar uma lei específica para dizer o que o motorista de aplicativo vai ter de direito. Não seria uma carteira assinada, mas também não seria a ausência total de proteção. Seria um estatuto de regulamento mínimo, uma regulamentação mínima, regramento, para que essa pessoa pudesse ter dignidade garantida. Bom, confesso que ainda não me defini se eu prefiro que a gente adote nossa própria legislação, e aí sim, quem é tratado como empregado seja registrado como tal, ou se eu também quero que essas pessoas que não são empregados e que realmente não tenham algum patamar de direitos. Eu gostaria do melhor dos mundos, dos dois. Porque nossa lei, a nossa Constituição garante o melhor dos mundos. Quando você vai ler a nossa Constituição, está lá, no artigo 7º, para quem quiser ver, artigo 7º, capa, de cabeça, o primeiro. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. É a nossa Constituição que garante esses direitos para nós. Se nós abrirmos mão do que a lei nos garante, o que sobrará para nós? Será que o que nós queremos para nossos irmãos, para as pessoas que estão trabalhando, é que elas trabalhem apenas para sobreviver? Ou nós queremos que elas tenham dignidade, condições de vida boas, possam desenvolver as potencialidades e desenvolver nosso país? Então, isso é o que nós estamos discutindo aqui. Então, precisamos brigar, Márcio, pelo direito dessas pessoas. Precisamos ser duros realmente e cobrar que a empresa lucre sim, seja multimilionária, mas que não faça para isso uma nova escravidão.
Então aqui ninguém é contra o lucro, ninguém é contra a empresa, a gente é contra a exploração, são coisas diferentes. O bom empresário é sempre bem-vindo. A força da concorrência, sem dúvida, favoreceria muito, mas a concorrência ela foi sendo eliminada. Esses aplicativos funcionam como tubarões, eles compram os aplicativos menores para que eles não se desenvolvam e não funcionem. Veja que a estratégia é muito bem bolada. Essas empresas que hoje têm esse tamanho porque dizimaram as empresas menores. E estão sendo favorecidas por justamente não ter os custos que deveriam ter. Não há como concorrer com alguma coisa tão sedimentada se essa coisa sedimentada não tem custo nenhum. Ela só veio para ganhar dinheiro, ela não tem contrapartida social. Primeiro de tudo, né? Existe um grande debate jurídico, além disso, se o motorista de aplicativo é empregado ou não, tem um segundo debate, Patrício. Se essas empresas de aplicativo têm responsabilidade sobre o que acontece com terceiros e com os motoristas desse aplicativo. Por exemplo, para que nosso ouvinte entenda com clareza o que eu estou querendo falar. Imagine que o motorista de Uber atropela, Deus me livre, mas atropela o filho de alguém, ou atropela você que está nos ouvindo. Quem vai pagar por esse acidente terrível, ou vitima a sua vida, da sua família, do seu amigo, do seu parente? Se você for atropelado por um ônibus, por exemplo, de transporte coletivo, a empresa de transporte coletivo é responsável pelas atitudes dos seus motoristas. Veja o risco que a nossa sociedade corre por não reconhecermos a condição de empregado desses trabalhadores. Se eles atropelam, eles são os únicos responsáveis, segundo a Uber, pelo atropelamento. Veja, a Uber quer ganhar o dinheiro da corrida, mas ela não quer ter responsabilidade sobre nada. Não quer ter responsabilidade sobre o motorista, não tem responsabilidade sobre acidentes, não quer ter responsabilidade sobre os prejuízos que isso causaram. Então, ela também está brigando na justiça contra as empresas e contra as pessoas que sofreram acidentes, os motoristas e os pedestres e terceiros. Então, aqui eu chamo a atenção dos senhores que a Uber quer o tempo inteiro transferir o que é dela, se for custo, para o Estado, para o trabalhador, para o cidadão. Ela só não quer arcar com absolutamente nada. Então, aqui nós temos uma empresa que, infelizmente, ou empresas que estão aqui apenas para nos sugar. Querem receber o nosso dinheiro e nos desproteger em todos os âmbitos. Esse botão de pânico é aquela velha solicitação dos motoristas de táxi que foram dizimados. Hoje o motorista de táxi é motorista de aplicativo, né? Vejam, qual é o problema? O problema de segurança urbana. E não afeta só o motorista não. Quando vem a violência, pode afetar também o usuário. O usuário do transporte pode estar dentro do veículo na hora que acontece o assalto, na hora que acontece o latrocínio, na hora que acontece o estupro. E N problemas podem acontecer. E aí eles querem se eximir dessa responsabilidade, nem sequer participam. Aí eu pergunto para você, Patrício, mais uma vez, que parceria é essa que meu parceiro não se interessa nem pelo que acontece comigo na hora da gente prestar o serviço? Cada vez mais a gente consegue visualizar que não existe parceria nenhuma. O que existe aqui é eu quero ganhar dinheiro e vou usar você para isso, a qualquer custo, de qualquer forma. Esses cancelamentos é mais uma prova de que nós estamos diante de empregados. Peraí, se esse cara não é meu empregado, como é que eu estou me dando o direito de punir ele com suspensão? E vou perguntar mais uma pergunta provocativa, Patrício. Certo, se o motorista de aplicativo e o aplicativo são parceiros, quando é que o motorista de aplicativo pode aplicar uma sanção no parceiro? Quando é que o motorista de aplicativo vai poder suspender a empresa do aplicativo? Quando é que o motorista vai poder punir o parceiro que não cumpriu a parte dele? Por exemplo, se o aplicativo não funcionar bem num dia de chuva, eu, motorista, tenho que direito? Veja, não tem direito nenhum, porque não é parceiro. Nunca foi e nunca será. A gente está diante de um unicórnio. É bonitinho no desenho, mas não existe na realidade. O que tem de positivo é diante do cenário econômico ele tem alguma coisa para sobreviver, mas isso é muito pouco. Há sim positivo sobreviver com dignidade, sem recair no crime, sem lesar ninguém. O motorista de aplicativo tem aqui o meu aplauso, a minha solidariedade. Eu quero para ele muito mais do que ele tem. Ele merece muito mais. Ele merece de nós, merece de mim, merece dos ouvintes. Outro tipo de vida, uma vida muito melhor. Então isso é o início de algo positivo, sobreviver. Mas sobreviver é muito pouco. Os animais sobrevivem, nós não somos animais reacionários. Então nós precisamos
além da sobrevivência, prover dignidade. Então eu vejo como positivo, sim, ocupa pessoas, pode ser um bico para alguns, mas nós não podemos ter essa forma como a única forma de trabalho, porque é uma forma que já se mostrou que não é favorável aos interesses daquele que trabalha, que pinga o suor do rosto para fazer aquilo funcionar. Então, se alguém tem que ser valorizado nessa linha de produção, é aquele que também contribui para que nós tenhamos esse serviço. Gosto muito dos aplicativos, peço que aqueles que estejam ouvindo, que trabalhem com tecnologia, pensem em formas de fazer aplicativos por assinatura, tem um preço para o motorista, ou por corrida, um preço fixo, ou por corrida, que ele fecha pelo aplicativo, ou pelo uso mensal. Isso também é uma forma de lucrar e de ficar melhor. Vejam, são 40 milhões de pessoas cadastradas nas bases dos aplicativos. Pensem que 40 milhões de pessoas, se cada uma der R$1, são 40 milhões de reais por mês. E essas pessoas vão querer crescer aplicativos em que elas ganhem melhor, em que elas sejam mais respeitadas, em que elas tenham direitos. Então não há nada errado em ser autônomo, não há nada errado em ser empreendedor, mas ser autônomo de verdade e empreendedor de verdade, com possibilidade de crescimento, de enriquecimento. Agora, você transformar um empregado em um empreendedor apenas para que ele aceite não receber um salário, aceite não ter férias, aceite não ter 13º, eu acho que não é digno da nossa sociedade. Todos nós merecemos mais. E queria deixar como mensagem final, Patrício, uma reflexão, né? Os poetas brasileiros devem ser exaltados. E eu gosto muito de um poeta chamado Mário Quintana, Márcio, que ele diz o seguinte: o que me impressiona à vista de um macaco não é que ele tenha sido o nosso passado, mas é esse sentimento de que ele venha a ser o nosso futuro. Tenhamos medo de um futuro em que as pessoas não tenham dignidade. Lutemos para um futuro em que nossos filhos tenham orgulho de trabalhar e não vergonha. Lutemos por um futuro em que as pessoas tenham condições dignas de vida, não só para a nossa família, para todos. Quando nós construirmos esse futuro, com certeza o nosso presente será bem mais agradável. Então eu deixo aqui o meu grande abraço, um grande agradecimento a todos. Estou à disposição dos senhores. A minha visão de mundo não é a única, mas também é uma das válidas. E aqui abraço a todos. Vamos pensar em formas de melhorar a nossa sociedade sempre. Obrigado.